O deserto não perdoa. Ele observa, mede e espera. E quando um homem ou uma mulher fraqueja, não precisa levantar a voz, apenas continua existindo até que o erro se revele. Naquele fim de tarde, o deserto já tinha decidido testar mais uma vez quem merecia continuar respirando sob aquele céu vasto demais para a piedade. Ela surgiu primeiro como uma miragem. Uma mancha escura contra o brilho tremido do horizonte, avançando devagar entre o calor e a poeira. Se alguém estivesse olhando de longe, poderia jurar que era só mais uma distorção do ar, dessas que enganam viajantes cansados e fazem promessas falsas de água e sombra. Mas ela era real. Tão real quanto a dor que carregava nos ombros. A mulher Apache caminhava havia 5 dias. 5 dias de sol implacável, vento cortante, noites frias o bastante para lembrar que o deserto também sabe punir quando o calor se vai. As botas estavam rachadas, quase sem sola. Os lábios, fendidos pela sede, tinham a cor escura de quem aprenderá a não desperdiçar saliva com palavras inúteis. O chale, um dia vermelho como barro fresco, agora se confundia com a própria poeira que grudava à pele. Atrás dela, um pequeno carro de madeira rangia a cada passo, puxado por uma mula velha demais para reclamar. Ao lado do carro caminhava o menino, não mais que 10 anos, mas com os ombros tensos de alguém que já aprenderá cedo demais que o mundo não protege crianças. As mãos estavam cobertas de bolhas secas, resultado de dias segurando as rédeas sem descanso. Os olhos, escuros e atentos, varriam o horizonte como se o perigo pudesse surgir a qualquer instante, e talvez pudesse. A menina vinha logo atrás. 7 anos, talvez menos. Pequena, silenciosa, agarrada a uma boneca improvisada de pano e palha de milho. O rosto da boneca estava gasto de tanto ser apertado contra o peito. A menina não chorava. Não perguntava. Olhava ao redor como quem tenta entender por que o mundo insiste em continuar depois que algo essencial foi arrancado dele. A fome tinha deixado marcas nos 3. A perda, ainda mais. Quando o rancho apareceu, foi como uma afronta à lógica daquele lugar. Uma cerca bem construída cortava o vazio, firme demais, reta demais. Além dela, a terra se abria num vale amplo, onde um celeiro, um curral e uma casa grande demais se espalhavam como se alguém tivesse decidido desafiar o próprio deserto. Nada ali parecia improvisado. Tudo tinha peso, intenção, permanência. Era errado. Errado demais para existir naquele nada. A mulher parou a alguns metros da cerca. O vento soprou, levantando o pó e sacudindo as pontas soltas do chale. O sol começava a descer, tingindo o céu com aquele laranja cruel que faz toda a sombra parecer um segredo perigoso. Ela respirou fundo. Uma vez. Depois outra. Não havia espaço para hesitação. Hesitar no deserto era o mesmo que aceitar a morte. Do outro lado do curral, um homem trabalhava em silêncio. Eli Grant, embora ela ainda não soubesse o nome, estava curvado sobre um arame rompido, as mangas da camisa arregaçadas, os braços largos marcados por anos de trabalho duro. Movia-se com precisão lenta, econômica, como quem não desperdiça energia nem palavras. O chapéu sombreava o rosto, mas a postura denunciava alguém acostumado a ficar sozinho com os próprios pensamentos. Era conhecido na região. Justo, diziam. Frio, completavam. Alguns o chamavam de decente. Outros, de amaldiçoado. Todos concordavam em uma coisa, e ele vivia sozinho demais. O homem limpou o suor da testa com um pedaço de lona antes de notar a presença deles. Quando levantou o olhar, não levou a mão à arma. Não demonstrou surpresa. Apenas avaliou. Mediu a distância. 3 estranhos. Uma mulher Apache. 2 crianças. Um carro gasto demais para ser ameaça. A mulher deu alguns passos à frente e parou a cerca de 20 passos dele. Não cruzou o limite invisível. Ainda. Você é o dono deste rancho? Perguntou. A voz era firme, baixa, com um sotaque que tornava cada palavra mais pesada, como se tivesse sido escolhida com cuidado.
Eli não respondeu de imediato. Ajustou o arame, testou a firmeza, só então se endireitou. Sou, disse. E você está longe da estrada. Eu sei. Silêncio. O vento passou pela cerca, fazendo o metal vibrar com um lamento curto. O que você quer? Ele perguntou. Ela não desviou o olhar. Não abaixou a cabeça como muitas mulheres faziam diante dele. Os olhos dela eram escuros, atentos, tão firmes quanto os do filho. Quero saber se o senhor precisa de trabalho feito, e disse. Ou se prefere passar mais um inverno sozinho. Aquilo fez erguer a sobrancelha. Não era um pedido. Não era súplica. Era um desafio. Não estou procurando esposa, e respondeu, seco. Ainda bem, e ela disse, sem hesitar. Porque eu não estou procurando amor. O silêncio caiu pesado entre os dois. Até a mula parou de mastigar. Eli a encarou com mais atenção agora. Havia esperado medo, cansaço, talvez desespero disfarçado. Mas não viu nada disso. O que viu foi resistência. Dignidade crua. A calma perigosa de quem já perderá tudo que podia perder. Você tem coragem de sobra para falar assim comigo, e ele disse. Coragem sobra quando morrer é a outra opção, e ela respondeu. Atrás dela, o menino se endireitou um pouco mais. A menina apertou a boneca contra o peito. Eli seguiu o olhar da mulher até as crianças. São seus? Perguntou. São minha responsabilidade. Ele assentiu lentamente. Este lugar não é seguro para gente como vocês. Ela inclinou levemente a cabeça. Quer dizer perigoso ou inconveniente? Ele cerrou o maxilar. Ambos. Então é um bom lugar para quem já deixou de ter medo. A resposta bateu nele mais forte do que gostaria. Eli respirou fundo, sentindo aquele incômodo familiar no peito, e o mesmo que surgia sempre que alguém enxergava além das cercas que ele construíra. Por que eu deveria deixar estranhos ficarem aqui? Perguntou. O que você acha que pode me oferecer? Ela apontou com o queixo para a casa atrás dele. Essa casa é grande demais para um homem só. Dá para ver daqui. O senhor construiu espaço esperando que ele fosse usado. Só nunca deixou ninguém ocupar. Eli sentiu como se alguém tivesse arrancado uma tábua velha do peito dele. Você fala demais para quem não conhece este lugar. Eu conheço homens que vivem cercados, ela disse. Alguns constroem muros. Outros constroem silêncio. Ambos servem para a mesma coisa, e não serem feridos de novo. Ele fechou os punhos, sem perceber. Meu nome não importa, e ela continuou. O que importa é isto, eu trabalho. Cozinho, cuido da terra, costuro, faço o que for preciso. Meu filho aprende rápido. Minha filha não dará trabalho. Em troca, preciso de um teto que não caia no primeiro vento e de um inverno que não mate meus filhos. Isso soa como caridade, e Eli rebateu. Ela balançou a cabeça. Não. Soa como troca justa. O sol já tocava o horizonte quando ela terminou de falar. A luz incendiava o céu atrás dela, transformando sua silhueta em algo quase mítico, como se o próprio deserto tivesse decidido mandar uma mensageira. Eli percebeu, com um desconforto que não sentia havia anos, que ninguém falava com ele daquele jeito desde antes de ter aprendido a preferir o silêncio. Vá para a cidade, disse, por fim. Há um albergue lá. Ela o observou por um segundo a mais do que o necessário. Já ouvi falar dele, e respondeu. Ouvi dizer que fecha as portas cedo para quem não é bem-vindo. Ele não contestou. Ela então deu um passo à frente, cruzando o limite invisível. Não estou pedindo para ficar para sempre, disse. Só até o inverno passar. Depois, seguiremos nosso caminho. Mas se o senhor disser não, continuaremos andando. O vento soprou mais forte, carregando poeira e algo mais difícil de nomear.
Mudança, talvez. Eli percebeu algo então. Não era ela quem estava em risco naquele momento. Era ele. Porque aquela mulher não trazia apenas necessidade. Trazia vida. Ruído. Perguntas. Tudo o que ele havia aprendido a manter do lado de fora. Você não tem medo de mim? E ele disse. Não, e ela respondeu. O Senhor não é cruel. Só esqueceu como é ser necessário. Aquilo o atingiu em cheio. Por um longo instante, nenhum dos dois falou. O deserto segurava a respiração. O rancho, aquele monumento à solidão, parecia observar a cena como se também estivesse sendo julgado. Ela foi a primeira a se virar. Pense, disse apenas. Estaremos no riacho, perto dos algodoeiros, ao pôr do sol de amanhã. E começou a conduzir o carro de volta ao caminho poeirento, chamando as crianças com a voz baixa e firme. Eli ficou parado, as mãos sujas de graxa, olhando até que as três figuras se tornassem pequenas demais para distinguir. Havia enfrentado bandidos, tempestades e invernos que quase o mataram. Mas nunca alguém lhe oferecerá algo tão perigoso quanto aquilo. Um lar cheio de gente. Enquanto o sol desaparecia atrás das colinas, Eli Grant soube, com uma certeza que o deixou inquieto, que o deserto acabará de julgá-lo. E o veredito ainda estava em aberto. O rancho surgiu outra vez ao cair da noite, recortado contra um céu que ardia em tons de cobre e sangue velho. O vento soprava mais frio agora, trazendo cheiro de terra seca e feno, e o rangido lento do moinho parecia um lamento antigo, repetido havia anos sem resposta. Eli Grant cavalgava à frente, o corpo rígido na sela, como se ainda não tivesse decidido se aquilo tudo era erro ou necessidade. Atrás dele, a mulher Apache seguia em um cavalo emprestado, postura ereta apesar do cansaço que já devia doer nos ossos. As crianças vinham logo depois, pequenas silhuetas engolidas pela vastidão do vale. Quando passaram pelo portão, o rangido da madeira ecoou alto demais. Sempre ecoava. Aquele som era o primeiro aviso de que alguém estava entrando num espaço que havia aprendido a existir sozinho. Eli desmontou em silêncio. Amarrou o cavalo com movimentos automáticos, evitou olhar para trás por alguns segundos. Sabia que, se olhasse, veria nos olhos deles a mesma coisa que o incomodava, expectativa. A casa estava ali, larga, sólida, construída para resistir ao tempo e à solidão. 2 andares. Varanda ampla. Janelas que davam para o nada. Era grande demais para um homem só, e sempre fora. Ele subiu os degraus da varanda e parou diante da porta. Hesitou. Não era medo. Era algo pior. A consciência de que, ao abrir aquela porta, algo mudaria para sempre. A casa não voltaria a ser apenas dele. O silêncio não obedeceria mais. Atrás dele, a mulher esperava. Não pressionou. Não disse nada. Apenas observava, como quem mede um terreno antes de pisar. Sobreviventes aprendem cedo a ler espaços, sons, ausências. Eli empurrou a porta. O rangido ecoou pela casa vazia como um aviso tardio. Entrem, disse, a voz seca. Não é muito, é mais segura do vento. As crianças entraram primeiro. O menino deu passos cuidadosos, atento a cada canto, como se esperasse que algo saltasse das sombras. A menina ficou parada por um instante na soleira, agarrada ao pequeno brinquedo de madeira que carregava. Os olhos varreram o interior, grandes, silenciosos. A mulher entrou por último. O cheiro da casa atingiu de imediato e madeira velha, poeira, fumaça antiga. Um lugar que havia sido habitado apenas pelo tempo. Ela respirou fundo, quase imperceptível, como quem aceita um desafio. Podem ficar no quarto dos fundos, Eli disse, apontando um corredor estreito. Tem cobertores. Não são novos. São suficientes, e ela respondeu. A primeira noite chegou pesada, como sempre no deserto. O frio escorreu pelas paredes assim que o sol morreu de vez. Eli acendeu o lampião da sala e depois o da cozinha.
As chamas lançaram sombras longas, estranhas, fazendo a casa parecer ainda maior. As crianças comeram em silêncio. O pouco que havia, em pão duro, feijão requentado, e foi dividido sem reclamação. O menino agradeceu com um aceno tímido de cabeça. A menina comeu devagar, como se temesse que alguém tirasse o prato dela antes que terminasse. Depois disso, recolheram-se cedo. Eli ficou sozinho na sala, sentado na cadeira que rangia quando ele se mexia. Pela primeira vez em anos, o silêncio não era absoluto. Havia o som de passos leves no corredor. Um sussurro abafado. O render suave da cama sendo ajustada. Era estranho. Incomodava. E, ainda assim, algo nele permanecia atento, como um animal que sente mudança no vento. Mais tarde, quando apagou o lampião e se deitou, ouviu uma canção. Baixa. Quase um sussurro. Não era em inglês. Não era algo que ele conhecesse. A melodia era antiga, circular, como se não tivesse começo nem fim. Uma canção feita para acalmar algo que não se vê. Ele virou de lado, encarando o escuro. O teto estalava com o frio. O vento passava pela varanda. Mas aquela voz preenchia espaços que ele nem sabia que estavam vazios. Dormiu mal. Mas dormiu. Amanhã chegou diferente. Eli percebeu isso antes mesmo de abrir os olhos. Havia sons. Não os sons brutos do rancho, e vento, madeira, animais, mas outros. Metálicos. Ritmados. Humanos. Panelas. Passos leves indo e vindo. Uma tosse infantil. Ele abriu os olhos devagar, como se temesse que o mundo desaparecesse se movesse rápido demais. Quando entrou na cozinha, encontrou a mulher de costas para ele, mexendo algo no fogão. O cheiro era simples, mas quente. Milho. Gordura. Algo que lembrava comida de verdade. Não precisava, e ele disse, mais por hábito do que por convicção. Ela não se virou de imediato. A casa acorda melhor quando sente cheiro de comida, respondeu. Ele franziu o senho. Casa não sente nada. Ela virou o rosto, apenas o suficiente para lançar-lhe um olhar calmo. Ainda. O menino apareceu logo depois, já calçando as botas, o cabelo ainda desalinhado do sono. Observava tudo com atenção, como se quisesse memorizar aquele lugar. Posso ajudar hoje? Perguntou, direto. Eli o avaliou por um segundo. Já lidou com cavalo? Não, e o garoto admitiu. Mas observo rápido. Aquilo arrancou de Eli um quase sorriso, coisa rara demais para ser notada. Então venha comigo. No curral, o sol subia devagar, espalhando luz dourada sobre a poeira. Eli mostrou ao menino como segurar a escova, como se aproximar sem assustar o animal. O garoto imitava cada movimento com concentração absoluta. Eles sentem medo, e Eli disse. E respeito. Como gente, e o menino respondeu. Eli parou por um instante, encarando-o. Depois assentiu. A menina permaneceu perto da casa. Sentou-se no degrau da varanda, o brinquedo no colo, observando o irmão à distância. Não falava. Não sorria. Mas também não se escondia. A mulher varria o chão da varanda com uma vassoura improvisada. Notou o degrau solto, em aquele que Eli sempre prometera consertar um dia. Pegou um martelo velho, alguns pregos tortos, e começou a trabalhar. Quando Eli voltou do curral e viu o degrau firme, franziu a testa. Não precisava disso, e disse. Precisava sim, e ela respondeu. Crianças tropeçam em coisas quebradas. Ele não retrucou. O dia seguiu com pequenos ajustes invisíveis. Um pano limpo sobre a mesa. Ervas penduradas perto da janela. O cheiro da casa mudando lentamente, como se estivesse sendo acordada de um sono longo demais. Ao anoitecer, comeram juntos outra vez. A refeição era simples, mas quente.
Eli percebeu, com um desconforto estranho, que não comia assim, sentado, acompanhado, e havia mais tempo do que gostava de admitir. Depois, quando a noite caiu de vez, a canção voltou. Baixa. Suave. Não pedia atenção. Apenas existia. Eli ficou na varanda, o cotovelo apoiado no joelho, olhando o céu cheio de estrelas. O som vinha de dentro, atravessando paredes e anos de solidão. Naquele dia, ele consertara as cercas, cuidara dos animais, fizera tudo o que sempre fazia. Mas algo estava diferente. Quando se deu conta, era tarde demais para fingir que não notara. Ele não pensara, nem por um segundo sequer, em mandá-los embora. E essa percepção, silenciosa, incômoda, inevitável, ficou com ele enquanto o vento soprava pelo vale e a casa, pela primeira vez em muito tempo, não parecia vazia. O deserto avisa antes de punir. Eli sentiu isso ainda de manhã, quando o vento mudou de direção sem pedir permissão. Não era o vento comum, quente e constante, que apenas carregava poeira. Era outro. Cortante. Irregular. Um vento que chegava como quem mede a força do que pretende derrubar. Ele parou no meio do curral e olhou o horizonte. O céu, antes limpo, começava a ganhar manchas escuras, como feridas se abrindo devagar. Vai virar, e murmurou. A mulher Apache estava perto da casa, dobrando roupas já secas demais pelo sol. Ao ouvir o tom da voz dele, levantou o rosto. Não seguiu o olhar de Eli para o céu. Observou o corpo dele. A rigidez súbita. A forma como os ombros se fecharam. Não é uma chuva comum, ela disse. Eli assentiu. Preciso reforçar as cercas do lado leste. O galinheiro não aguenta vento assim. Já se afastava quando ela falou, firme, sem elevar a voz. Você não vai sozinho. Ele parou. Virou-se devagar. Sempre fui, e respondeu. É assim que se faz aqui. Ela caminhou até ele, ficando perto o bastante para que ele sentisse o cheiro de terra e ervas na roupa dela. Enfrentar não é o mesmo que resistir, e disse. Às vezes, resistir é saber quando não sair. O primeiro trovão caiu como uma sentença. O som não veio de cima, e veio de todos os lados. O céu escureceu rápido demais, como se o dia tivesse sido arrancado à força. O vento aumentou de uma vez, empurrando o ar com violência, fazendo a madeira do celeiro gemer. As crianças apareceram na porta da casa, olhos arregalados. Entrem, ela ordenou, sem hesitar. Eli deu 2 passos em direção ao curral. Depois mais um. A chuva começou grossa, pesada, cada gota batendo como pedra. A lama se formava sob as botas quase instantaneamente. Outro trovão. Mais perto. Ele sentiu aquela velha vontade, de correr para o pior ponto, de enfrentar a força bruta com o próprio corpo. Era o que sempre fizera. Quando a esposa morreu, quando o filho se foi, quando o mundo pareceu desabar, ele ficará em pé. Sozinho. Enfrentando. Uma mão segurou seu braço. Agora não, ela disse. Não havia medo na voz dela. Havia certeza. O vento uivou mais alto. Uma tábua do galinheiro se soltou e voou como um projétil, desaparecendo na cortina de chuva. Eli rangeu os dentes. Se eu não segurar aquilo agora, perco tudo. Se você sair, perde mais, e ela respondeu. Vem. As crianças precisam ver alguém ficar. Essa frase o atingiu com mais força que o trovão. Ele olhou para a casa. Para as janelas tremendo. Para as sombras pequenas se movendo lá dentro. Então cedeu. Entraram e fecharam a porta juntos, empurrando-a com o ombro enquanto o vento tentava arrancá-la das dobradiças. Eli colocou a tranca. O barulho da tempestade tomou conta de tudo, como se o mundo estivesse sendo rasgado do lado de fora. Dentro da casa, o medo respirava. O menino estava encolhido perto da mesa, segurando firme o chapéu que Eli lhe emprestara dias antes.
A menina sentava no chão, o brinquedo de madeira apertado contra o peito, os lábios se movendo em silêncio. A mulher se ajoelhou diante deles. Escutem, disse, baixa. O barulho não entra em nós se não deixarmos. Ela começou a cantar. A mesma canção da noite anterior. Mais firme agora. Um fio de som atravessando o caos. Não competia com a tempestade. Apenas existia ao lado dela. A casa rangia. O telhado gemia sob o peso da chuva. A lama batia nas paredes. Um estalo alto indicou que algo cedia lá fora. Eli ficou parado, mãos cerradas, sentindo-se inútil. Cada fibra do corpo gritava para sair, para lutar contra o vento, contra a chuva, contra o mundo. Mas havia algo novo segurando-o ali. Responsabilidade. Não pela terra. Não pelos animais. Pelas pessoas. A tempestade durou uma eternidade ou talvez apenas horas. No deserto, o tempo se dilui quando a natureza decide falar mais alto. Quando o vento começou a ceder, o silêncio veio pesado, quase suspeito. A chuva virou garoa fina. O céu clareou aos poucos, revelando nuvens rasgadas, cansadas. Eli foi o primeiro a sair. A lama afundava até os tornozelos. O ar cheirava a terra revirada e madeira partida. Ele percorreu o rancho com os olhos, sentindo cada dano como um golpe direto. A cerca do lado leste estava no chão, estacas quebradas como ossos velhos. O galinheiro perderá metade do telhado. Uma das paredes do celeiro cedia, inclinada de forma perigosa. Ele respirou fundo. Atrás dele, ela apareceu. Não perguntou nada. Apenas observou, avaliando, como quem já começa a reconstruir antes mesmo de tocar em algo. Sem dizer uma palavra, pegou uma tábua caída e a encostou onde precisava. Eli fez o mesmo do outro lado. Trabalharam lado a lado, o som dos martelos substituindo o trovão. O menino veio depois, trazendo pregos no bolso. A menina ficou sentada perto da casa, observando, o brinquedo agora esquecido no chão. O sol reapareceu tímido, refletindo na lama, criando um brilho estranho, quase bonito. O rancho estava ferido e mais de pé. Eli parou por um momento, apoiando-se no martelo. Olhou para a mulher. O rosto sujo de barro. As mãos firmes. O olhar concentrado, sem drama, sem pressa a ponto naquele instante, ele não a viu como hóspede. Nem como ajuda temporária. Viu como alguém que entendia o peso de permanecer quando tudo tenta expulsar. Obrigado, e disse, quase num sussurro. Ela levantou o rosto. Não, e respondeu. Isso é ficar. Ele entendeu. Algumas pessoas atravessam a vida como a chuva, passam, molham, seguem adiante. Outras são como o solo depois da tempestade. Ficam. E, enquanto o rancho respirava outra vez sob o céu limpo demais para parecer inocente, Eli soube, com a certeza silenciosa que só o deserto ensina, que aquela mulher e aquelas crianças não eram passagem. E isso mudava tudo. A estrada para a cidade sempre pareceu mais longa quando Eli não ia sozinho. O sol ainda subia quando deixaram o rancho. A carroça rangia sob o peso dos sacos vazios e das expectativas que nenhum deles nomeava. A mulher Apache sentava-se ereta ao lado dele, o olhar fixo no caminho, os filhos acomodados atrás, silenciosos como aprenderam a ser. O deserto não o seguia até ali e mais o oeste, sim. À medida que as primeiras construções surgiram no horizonte, Eli sentiu o velho aperto no peito. A cidade não era grande. Uma rua principal. Um salão. A loja de suprimentos. O estábulo. E olhos demais. Assim que entraram, o murmúrio começou. Não foi imediato. Foi gradual, como doença que se espalha no ar. Um cochicho aqui. Um silêncio estranho ali. Um homem que interrompe a conversa ao vê-los passar. Uma mulher que puxa a criança para mais perto. Eli manteve o olhar à frente.
Sempre fizera isso. Na cidade, você não reagia a tudo e reagia apenas ao que importava. Mas sentia o peso dos olhares sobre a mulher. Sobre as crianças. Como se a presença deles fosse um erro visível demais para ser ignorado. Pararam diante da loja. Eli desceu primeiro, amarrou as rédeas. Quando ajudou a mulher a descer, o dono da loja, um homem magro, de bigode ralo, e hesitou por um segundo antes de abrir a porta. O que vai ser? Perguntou, seco demais. Farinha. Sal, ferragens, e Eli respondeu. Enquanto ele escolhia os itens, os cochichos aumentaram. Um grupo de homens perto do salão observava com interesse ruim demais para ser casual. Um deles cuspiu no chão. O mundo tá mesmo virado, e disse em voz alta. Branco trazendo selvagem para fazer compra na cidade. Eli congelou por um instante. A mulher não reagiu. Não baixou a cabeça. Não respondeu. Apenas ficou imóvel, como se soubesse que qualquer gesto seria usado contra ela. Eli pagou. Pegou os sacos. Saiu. Mas o homem continuou. Ei, rancheiro, e chamou, a voz carregada de escárnio. Ela fala? Ou você ensina ela a latir também? O riso veio fácil dos outros. Foi ali que Eli parou. Virou-se devagar. Não havia pressa no movimento. Apenas decisão. Repete, disse. O homem deu um passo à frente, sorrindo. Leva essa índia de volta pro mato, e falou. Ou o mato vai vir buscar você. O ar ficou pesado. A mão de Eli não foi para a arma. Não era por isso. Nunca fora. Ele deu um passo à frente, encurtando a distância. Você não fala assim com ninguém sob minha responsabilidade, disse, a voz baixa. Não aqui. Não nunca. Responsabilidade? O outro riu. Desde quando selvagem é gente? O silêncio caiu como um golpe. Eli sentiu algo antigo subir do fundo do peito. Não era raiva cega. Era indignação limpa, dura, impossível de ignorar. Desde sempre, e respondeu. E fingir que não é, e isso sim é covardia. O homem avançou um meio passo. Alguém gritou algo do salão. Outro se aproximou, mão perto do coldre. O clima mudou de zombaria para ameaça real. A mulher deu um passo à frente. Não, disse, apenas isso. Não era súplica. Era limite. Eli manteve os olhos no homem à sua frente. Não vale a pena, disse, por fim. Nem pra você. Nem pra mim. Houve um momento longo demais em que ninguém respirou. Então o homem cuspiu outra vez no chão e deu um passo para trás. Some da minha cidade, rosnou. Eli não respondeu. A volta foi silenciosa. O rangido da carroça parecia mais alto. As crianças não falaram. A mulher mantinha o olhar no horizonte, mas o corpo estava tenso, como corda esticada demais. Quando o rancho surgiu ao longe, Eli sentiu um alívio que não admitiria em voz alta. À noite, o céu estava limpo demais. As estrelas pareciam afiadas. Sentaram-se na varanda, lado a lado, sem pressa. As crianças dormiam. Por um tempo, só o vento falou. Eles não esquecem, ela disse, enfim. Eli assentiu. Nem perdoam. Ela respirou fundo. Meu marido era assim como você, e começou. Não pertencia a lugar nenhum. Branco demais para o meu povo. Índio demais para o deles. Eli não a interrompeu. Ele tentou viver entre os dois mundos. Ajudava. Traduzia. Acreditava que isso bastava. Ela fechou os olhos por um instante. Um dia, nenhum dos dois o protegeu. Eli sentiu o peso daquelas palavras. Depois disso, não havia lugar para mim, e ela continuou.
Nem pros meus filhos. O exílio não é só ser mandado embora. É não ser mais aceito em lugar nenhum. Ele pensou antes de falar. Minha mulher foi embora antes de morrer e disse. Não fisicamente. Mas aqui dentro. Levou a mão ao peito. Fiquei com medo de precisar de alguém de novo. Medo de construir algo que pudesse ser levado. Ela olhou para ele. O deserto tira tudo o que não aguenta e disse. Mas também guarda quem fica. Eles não prometeram nada. Não falaram de futuro. Não falaram de amor. Apenas permaneceram sentados lado a lado, enquanto o vento passava pelo vale, carregando consigo a certeza dura e silenciosa de que o oeste não esquece. Mas, às vezes, alguém decide não esquecer junto com ele. O frio chegou sem pedir licença. Veio primeiro nas madrugadas, um corte fino no ar que fazia o fôlego sair em nuvem. Depois tomou as manhãs, endurecendo a terra, calando os insetos, mudando o ritmo de tudo. O deserto não perdoava e mais também não avisava duas vezes. No rancho, a rotina se ajustou como coisa viva. Nada foi dito. Tudo foi feito. Eli acordava antes do sol. A mulher já estava de pé. Às vezes, ele encontrava o fogo aceso. Outras, ela o encontrava preparando o café. Não havia contabilidade de gestos. Só continuidade. O trabalho se dividiu sem ordem escrita. Ele cuidava das cercas, dos cavalos, do que exigia força bruta. Ela organizava a casa, tratava das galinhas, conhecia o tempo pelo vento e pelo cheiro do céu. Quando um faltava, o outro assumia. Sem cobrança. Sem explicação. As crianças mudaram primeiro. O menino passou a andar com menos cuidado e mais confiança. O olhar, antes sempre atento à fuga, agora se demorava nas coisas. Aprendeu os nomes dos cavalos. Sabia onde guardar as ferramentas. E, numa tarde fria, Eli chamou para trás do celeiro. Já segurou uma arma? Perguntou. O garoto negou com a cabeça, sério. Eli lhe entregou o rifle, descarregado. Isso não é brinquedo, e disse. Nunca é. Não serve para provar nada. Só para proteger o que importa. Mostrou como apoiar o ombro. Como respirar antes de apertar o gatilho. Como respeitar o peso do que se carrega nas mãos. O menino ouviu cada palavra como quem recebe um segredo antigo. A menina foi diferente. Não precisou de instrução. Precisou de tempo. Por semanas, continuou silenciosa, o brinquedo de madeira sempre perto. Mas o silêncio dela mudou. Não era mais ausência. Era observação tranquila. Um dia, Eli a viu sentada na varanda, desenhando círculos na poeira com um galho. No dia seguinte, ela sorriu. Foi pequeno. Rápido. Mas verdadeiro. Ele fingiu não notar. Mas algo dentro dele cedeu. A casa mudou junto. Não por móveis novos. Não por grandes reformas. Mas pelo calor que não vinha só do fogo. Havia vozes agora. Havia passos. Havia pausa. À noite, quando o vento cortava mais forte, sentavam-se perto da lareira. Às vezes, em silêncio. Às vezes, ouvindo a canção baixa que a mulher cantava, e não mais por medo, mas por costume. Era ali que o frio parava na porta. Numa dessas noites, sentaram-se no alpendre depois que as crianças dormiram. O céu estava limpo demais. As estrelas, numerosas como promessas antigas. O que é um lar? Ela perguntou, sem olhar para ele. Eli demorou a responder. Achei que fosse um lugar e disse. Terra. Madeira. Um teto que não cai. Ela assentiu. Eu também achei. O vento passou entre as tábuas do assoalho. Mais lugares expulsam, e ela continuou. Pessoas, às vezes ficam.
Eli respirou fundo. Sentiu o peso do que vinha pensando há dias. Eu achei que estava oferecendo abrigo, e disse. Um teto. Um canto para vocês passarem o tempo ruim. Ela virou o rosto, encarando-o com calma. E o que você recebeu? A resposta veio sem esforço. Vida, e ele disse. Ficaram ali, lado a lado, deixando a palavra pousar onde precisava. O inverno avançou. Houve dias duros. Noites longas. Perdas pequenas que o deserto sempre cobra. Mas o rancho permaneceu. Mais que isso, e resistiu. Na última noite daquela estação, Eli ficou acordado depois que todos dormiram. Levantou-se devagar e abriu a porta da casa. Não para vigiar. Não por desconfiança. Apenas abriu. A luz quente escapou para o deserto frio, desenhando um caminho curto na poeira endurecida. Não afastava a noite. Não dominava o vazio. Mas estava ali. Firme. Atrás dele, passos leves. A mulher parou ao seu lado. Nenhum dos dois falou. O vento passou. As estrelas observaram. O rancho, enfim, parecia completo. Porque ele entendeu, tarde mais inteiro, aquilo que o deserto nunca ensinaria sozinho. Ele não havia salvado ninguém. E também não fora salvo pelo lugar. Pessoas salvam pessoas. E, às vezes, não é o amor que nos transforma. É a coragem de deixar alguém ficar. Se essa história tocou você, deixe seu like. Comente o que essa narrativa despertou no seu coração. E se inscreva no canal para mais histórias reais do Velho Oeste, em histórias sobre coragem, escolhas e humanidade quando o mundo parece só poeira e silêncio. Porque algumas histórias não são sobre o passado. São sobre quem ainda podemos ser.